Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje os estúdios Cá Entre Nós recebem as presenças aqui do Dr. Vinícius Justus, militante da causa negra em Juiz de Fora, apaixonado na história de Zumbi dos Palmares, apaixonado em Abdias do Nascimento, apaixonado na questão da cultura negra, da história do povo negro advindo da África aqui para as Américas. E ao meu lado aqui o nosso querido amigo, o Rafael, o DJ Panteirão, aquele criador do baile das antigas nas periferias de Juiz de Fora. Tanto é que hoje DJ Panteirão ele é mais conhecido como a voz das periferias. E ele vai falar aos senhores a razão deste codinome, que é a voz das periferias. Meu amigo Dr. Vinícius Justus, bom dia. Bom dia, meu amigo Roberto Desidério, bom dia DJ Panteirão, a voz das periferias. É um prazer estar aqui no Cá Entre Nós, é um lugar onde eu me sinto muito à vontade e sempre sou muito bem recebido. Prazer é meu, muito obrigado pela sua presença. E aqui o meu querido Rafael, o DJ Panteirão, a voz das comunidades. Bom dia, Rafael. Bom dia, Desidério, é um prazer estar aqui no programa Cá Entre Nós, poder um pouco falar da nossa vida pregressa, um pouco do nosso trabalho nas periferias de Juiz de Fora. Perfeitamente, muito obrigado pela sua presença aqui. Meus amigos, a importância da presença dessas duas personalidades juiz-foranas aqui no Cá Entre Nós é porque são duas pessoas que ascenderam-se socialmente, e isto não tem segredo. Às vezes você que está em casa aí tem a autoestima baixa, mas ouvindo a história dos dois aqui, os senhores vão repensar a história de vida de vocês. Rafael Panteirão, o microfone do Cá Entre Nós é teu e você vai falar um pouquinho da sua vida pregressa. Fique à vontade, conversas com os nossos internautas. Desidério, muito bem. Fui criado no bairro Progresso, meu nome é Rafael Douglas Braz Mariano, criado no bairro Progresso, passei também pelo bairro Santo Antônio, morei no bairro Santo Antônio, bairro Alto Grajaú, bairro Marumbi. Atualmente estou no bairro Bela Aurora, onde casei com minha esposa Sara, e estou morando na zona sul agora da cidade de Juiz de Fora. Minha caminhada, Desidério, desde criança, sempre fui um cara assim. Eu nunca gostei muito de ficar distante de nenhum movimento. Principalmente me apaixonei por mountain bike quando era criança, né? E quando eu fiz uns 12, 13 anos, minha mãe falou assim: você anda muito de bicicleta, muito longe, é perigoso. Não vou ficar deixando você andar muito de bicicleta, não. Aí foi o dia que ela me deu um primeiro micro system, um mini system de presente. Aí eu comecei a apaixonar pela vida de sonorização e dali começou a caminhada até então, naquela época, era MC Fael do Progresso, que a gente cantava umas rimas de bairro, da comunidade, essas coisas. Aí até depois desse tempo comecei a mexer com sonorização, aprendi a mexer com som dentro do baile funk, isso não escondo de ninguém. Não há motivo para esconder, na verdade, né? Não. É perfeito. Mas onde que eu destaquei com o som mesmo, mexendo com outras partes do som, foi quando eu comecei a fazer eventos na Praça Antônio Carlos. Aí já foi no segmento de meio evangélico. Comecei a ser convidado para ajudar a fazer sonorização de bandas, essas coisas. 80, do funk das antigas, que hoje é funk das antigas, mas naquela época era o funk dos anos 80, e a gente resgatou isso. E a gente participou de um evento em 2018, no qual a gente arrecadou 500 quilos de alimento e doamos para a instituição do Candário Carlos Chagas. Foi o pontapé inicial para a gente poder voltar um pouco esse movimento de Juiz de Fora, que foi muito forte na década dos 80 e 90. E hoje você vê, e tem vários bailes da antiga hoje em Juiz de Fora, e a gente foi um dos pioneiros a resgatar isso. Tem várias pessoas lá da década de 80 que eram os pioneiros, e a gente conseguiu resgatar esse movimento novamente. E a gente tem levado esse trabalho da cultura, através do movimento funk das antigas de Juiz de Fora, em vários bairros. E nesses movimentos a gente leva pula-pula, leva alegria, diversão. Também tem o serviço social, que é você levar enfermeiro para medir pressão, poder estar aferindo pressão das pessoas.
É o movimento social, que a música consegue unir as pessoas. Perfeito. Através da música. Perfeitamente. E aqui, doutor Vinícius Justus, né? Fala um pouquinho pra gente da sua vida pregressa, como você chegou até aqui, a sua labuta política, e hoje você é uma personalidade reconhecida no nosso município. Bom, todo mundo sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu me enveredei na carreira militar, né? Sou doutor em enfermagem, mas na pandemia eu me apaixonei pela política. Sendo um biblicista, eu entendi que eu tinha que fazer um pouco mais. Então eu me ingressei no primeiro partido político, que foi o PDT. Tive a oportunidade de estudar na Universidade Leonel Brizola, onde me formei em Ciências Políticas. Fui presidente estadual do Movimento Cristão Trabalhista e hoje estou presidente do PSDA Juiz de Fora, pauta essa que é muito cara para mim, aonde nós estamos aqui para fazer toda a representatividade do povo preto, das pessoas retintas, como hoje são as expressões usadas, ou negras, como os mais antigos falavam, e nós queremos discutir sobre isso, sobre a cultura preta, sobre a sua valorização, sobre a sua inserção, e quebrar esse paradigma do pacto de branquitude, né, aonde só aquilo que o branco trouxe, criou e é bom. E a gente sabe que não é verdade. Perfeitamente. Rafael, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque hoje você está candidato a vereador em Juiz de Fora pelo partido PSD, e eu gostaria que você expressasse com a sua máxima tranquilidade qual a razão de você estar se enveredando na vida política, sabendo que você é de periferia, um homem que correu para mais de 10 anos atrás dos caminhões que faz a coleta seletiva em Juiz de Fora. Perfeitamente, Desidério. Você tocou num ponto muito especial na minha vida. Eu quero também falar um pouco da minha parte do meu trabalho como homem na cidade. Quando eu comecei a trabalhar em Juiz de Fora, aos meus 16 anos formalizado, né? Porque a gente sempre teve os bicos ali, você sabe, a gente que é periférico não tem vida fácil, né, na cidade, então a gente tem que correr atrás. E quando eu assinei minha primeira carteira de trabalho, foi na Associação Municipal de Apoio Comunitário, conhecida como AMAC. Fiz parte do projeto Integração, fiz a parte também do projeto Pequeno Jardineiro, trabalhei lá, e foi 2 anos de muito aprendizado. Nesses 2 anos no Pequeno Jardineiro, eu conheci vários bairros de Juiz de Fora, porque a gente prestava serviço para as empresas, na época o convênio com a prefeitura, da AMAC com o jardineiro, então a gente rodava várias empresas de Juiz de Fora com o projeto Pequeno Jardineiro, trabalhando na jardinagem. Depois disso trabalhei no lugar onde meu pai me criou, né, na Cesama, numa empresa, aí foi uma empreiteira por 1 ano, e depois disso continuei dedicando minha vida à sonorização, fazendo jardins particulares, até então que eu entrei em 2011 no Delurbe. No Delurbe, eu entrei no Delurbe, fiquei até a data presente, pouco tempo que eu saí para a candidatura, e eu acredito que o meu nome hoje, por que eu ponho candidato a vereador? Porque agora... Só um minutinho que eu tenho que falar para os nossos internautas aqui, que hoje o DJ Panteirão, ele é formando em jornalismo, tá? Hoje está formando em jornalismo. Fique à vontade. Sim. Através do Delurbe eu pude crescer muito na minha vida pessoal, porque eu trabalhei 12 anos, né, no caminhão da coleta de lixo. Então, com essa experiência, muitas das pessoas olham assim, o cara está trabalhando ali na traseira do caminhão, é mais um. Eu nunca fui mais um, graças a Deus. E eu estava sempre com aquele olhar ali, porque cada hora você está num bairro, então você vê a dificuldade das periferias, entendeu? Isso me ajudou muito na minha formação. Escolhi o curso de jornalismo, voltei a dedicar um curso que eu pensei há 18 anos atrás, porque assim, 18 anos atrás eu queria ser jornalista. Só que o destino me levou para outros rumos. Fui para a sonorização, fui para os eventos, e só agora que eu consegui dedicar novamente ao curso de jornalismo. Então no Delurbe a gente fez muita amizade,
Trabalhei o último ano no Delub, ajudando na comunicação do Delub, saí da traseira do caminhão, fui para o setor da comunicação, contribuí muito na comunicação do Delub. Assim com a diretora-geral, ó. Fica à vontade. É só para quebrar aqui Contribuí muito, agradeço de coração a oportunidade que eu tive, porque a vida é feita de oportunidades. Não é porque eu estava na traseira do caminhão que eu não podia sonhar, entendeu? Perfeito. Isso que eu quero deixar para você que está vendo esse vídeo agora. A sua história, quem muda é você. Você pode pedir direção a Deus e mudar a sua história. Eu fiz bom uso do espaço que eu tive. Mesmo estando no gari, eu pegava livros no lixo para estudar. Cansei de ter, você pode ir na minha casa, é uma biblioteca lotada de livros recicláveis. Entendeu? Recicláveis, coisa boa. E hoje eu me ponho candidato pelas periferias, pelas pessoas ali simples que tem no serviço público especial Delub, que eu quero representar essas pessoas, e o povo negro de Juiz de Fora, que eu acho que a gente precisa ocupar o nosso espaço. Juiz de Fora é uma cidade que foi construída por vários negros, e eu acredito no meu interior, e eu tenho certeza que a população também vai pensar igual a mim em algumas partes. A gente precisa de ter um representante negro periférico que conhece a realidade da sociedade. E o Delub me deu essa posição de poder trabalhar cada dia num bairro, no caminhão, e ver qual a necessidade da população. Por isso que o meu nome está para a candidatura nesse ano, 2024. Perfeitamente, meus amigos. O DJ Panteirão, a voz das periferias, foi aprovado agora em convenção municipal do partido, está candidato a vereador, inclusive ele tem um número. Só por questão de prazo legal, ele não poderá falar o número aqui, mas eu já sei, quem vai falar isso aqui é o meu amigo aqui do lado, Dr. Vinícius Justo. Doutor Vinícius, o senhor está aí, um homem, trabalhando muito, e o senhor nutre uma simpatia muito grande pela candidatura do DJ Panteirão. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa admiração pela candidatura dele, mas gostaria que o senhor também falasse um pouco a respeito do que acontece, não em Juiz de Fora, em Minas, no Brasil, no mundo, onde até hoje existe uma pseudo-liberdade para o povo negro, e a gente sabe que no sistema carcerário, a maioria absoluta são de pessoas negras. E são recheadas de histórias de negros que foram presos inocentemente e pagando pela cor da pele. Fica à vontade. Uma pergunta muito boa e que nos remete à história. Bom, quando eu vim primeiramente para o PSD Afro, falando da candidatura do DJ Panteirão, eu vim para estar à disposição, colocar a minha intelectualidade como um homem preto. Eu me considero intelectual preto, isso não é soberba, é saber quem eu sou, para todos os candidatos. Alguns candidatos me procuraram, e um desses é o DJ Rafael Panteirão, que tem o apoio do PSD Afro, como também a Lara Espada, que é uma mulher que tem apoio do PSD Afro, e também o Diego Maradona, que depois eu quero fazer um recorte de um caso de racismo que aconteceu nessa cidade. Pois bem, indo para a diáspora nacional, o que acontece? População carcerária. Nós olhamos que pós, né, o 1º de maio, né, o 11 de maio, que é o dia da abolição, né, o dia 12, porque o 1º de maio é do trabalhador, o dia 11 de maio, o dia 12 foi o dia de agora. O que nós vamos fazer? E o sistema carcerário brasileiro, ele foi naturalmente criado por pessoas oligarcas, aristocratas, para encarcerar o povo preto. Por quê? Quando você começa com os imigrantes italianos, alemães, dando para essas pessoas terras para poder trabalhar, né? Porque a intenção era embranquecer o Brasil. E quem já sabia fazer todo esse serviço agora está expurgado na sociedade. O que nós vamos considerar? São vadios, são perigosos, são criminosos. Então a polícia, quando a polícia militar,
na sua origem, no início dos anos 1900, né, com uma pseudo-ideologia de segurança pública, era simplesmente para poder colocar os pretos no cárcere. Os cortiços foram destruídos, principalmente no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, um a um. E aí nasce a primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência. E aí os negros que eram considerados vadios, porque não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinha como se alimentar. Esse cidadão automaticamente, como nós usamos hoje no vocabulário contemporâneo, se tornou um cidadão de rua. E aí, para muitos, nem cidadão de rua né? É vagabundo. É vadio. É vagabundo. Vadio, né? E aí, eu digo a expressão contemporânea cidadão de rua, mas naquela época era vagabundo, um vadio. Então, os portugueses, os italianos, os alemães, você tem alguma coisa contra português, italiano e alemão? Pelo contrário que não. Polonês. Eu estou falando de história, e a história é essa. Nós precisamos resolver esse problema. E aí, cada dia, um homem preto era preso, uma mulher preta era presa. São presos até. Eu estou falando no passado. Não, né? mas ainda vão sendo presos. Não teve uma interrupção vão sendo presos, né? A prostituição, enfim. Contemporaneamente, hoje você pega um sistema carcerário que majoritariamente das pessoas são pessoas que estão no sistema carcerário, são pessoas pretas, pessoas periféricas, e que, é o que eu falo, esse lapso de 130 anos da abolição no papel é muito pouco para uma reparação histórica. Muitas das vezes as pessoas não entendem o que é reparação histórica. Reparação histórica é dar ao cidadão que construiu essa nação o que é dele de direito. Como haja vista, nós tivemos no último governo querendo reduzir território quilombola, território indígena, esse desgoverno que nós tivemos nos últimos 4 anos a nível nacional. É isso que eu penso como cidadão preto e não tenho problema nenhum em afirmar, né, porque nós vivemos num país democrático, então o direito de achar que é um desgoverno, para mim foi um desgoverno, principalmente com os menos favorecidos. E aí, voltando à população carcerária, você começa a ver também que a população carcerária, ao longo dos anos, ela se torna uma indústria muito, muito forte. A construção de presídios se torna um negócio muito forte. E a mais agora vindo com a privatização. E aí eu vou fazer aqui uma análise com a diáspora americana. A construção de presídio nos Estados Unidos é uma indústria milionária. Que é isso também que nós queremos, que algumas pessoas no Brasil, DJ Panteirão, querem construir. Então as pessoas que estão na extremidade, que é o que significa periferia, que não tem, de repente, não tem de fato, está aqui o Rafael Panteirão, os direitos às suas refeições diárias, estão à mercê todo dia do crime, de poucas oportunidades, de autoestima baixa, né? De uma mente cativa, porque nós encontramos pessoas no século XXI que são livres de corpo, mas mentes cativas, né? E também vítimas de um sistema policial que fala, que se aprende na academia, na escola, que não é para olhar a cor do cidadão, mas nós sabemos que o criminoso, para a polícia, ele tem cor. Olha só, eu fiz uma pergunta para um amigo meu de pele branca e falei com ele assim, isso foi uma provocação, olha que coisa interessante, vocês vão saber agora. Falei com ele, pensa num criminoso. A gente estava discutindo essa questão, ele falou que não existia racismo no Brasil, eu falei para ele, pensa num criminoso. Ele falou, pensei. E eu perguntei para ele, que cor é esse criminoso? A ele, preto, ou negro, ou retinto. Aí sabe aonde que eu dei o checkmate nele? Eu virei e falei assim para ele, qual é a cor do maior criminoso que você conhece, assaltante de banco, do norte de Minas Gerais? Ele abaixou a cabeça e falou, branco. Que coisa absurda. Aí eu virei e falei, tá vendo? Isso se chama racismo estrutural. Quando você pensou... E da história da humanidade também. Da história da humanidade também, né? O nazista lá, né? Então, você pensou num criminoso preto, mas o criminoso que você está dando assistência, como um pastor que você ele é branco. Então se chama racismo estrutural.
Então, dentro dessa pergunta que você me fez, nós temos uma luta muito grande. O movimento negro no Brasil, também quero deixar aqui um alerta. Ele não é um movimento somente, grave bem isso que eu estou falando, somente para falar de religião de matriz africana. Ele é para falar das mazelas sociais. E aí, dentro das mazelas sociais e das exclusões sociais, nós abordamos intolerância religiosa, nós abordamos o pacto da branquitude, nós abordamos tudo isso. Então, hoje eu estou na pasta do PSD Afro com a mente muito ampla, muito aberta, porque não é só simplesmente questão de religião, é questão social, é questão de oportunidade, é questão do olhar das autoridades para um cidadão preto. Eu estive conversando com uma mulher branca, e ela sabe de todo o meu currículo, e o final da frase foi, para uma pessoa conhecida minha: parece que ele é estudado. Por que parece? Porque eu sou preto. Se eu fosse branco, ele é estudado. É doutor. Ele é doutor. Não quer fazer jus ao título que você tem e conseguiu com muito peso, né? Com muito trabalho. DJ Panteirão, qual vai ser o seu nome de hoje, né? DJ Panteirão mesmo? DJ Rafael Panteirão. DJ Rafael Panteirão. Agora eu quero saber de você o seguinte, DJ. Na história de Juiz de Fora, que eu me lembre, 3 pessoas concorreram, 3 pessoas negras concorreram ao Poder Executivo em Juiz de Fora. Jorge Lima, que eu me lembro muito bem, do PT, o doutor Juraci Neves, da Tribuna de Minas, sim, e o Ivan Barbosa, na condição de vice-prefeito da candidatura da Margarida Salomão. E na Câmara Municipal, o número de pessoas negras, de cidadãos negros, cidadãs negras, ainda é muito diminuto. Eu quero que você fale pra gente, porque você é uma pessoa que você não discute só a questão do negro, que nem... Mas o que você quer trazer para o Parlamento Municipal nesta questão da igualdade, nesta questão das periferias, na questão do desenvolvimento, da educação, que você sente quando você visita as comunidades? Presidente, perfeitamente. Você tocou num ponto muito tocante, porque, igual o doutor Vinícius falou, muita gente não tem oportunidade, outros buscam, mas é preciso de mais oportunidades. Igual eu fui de projeto social que me ajudou, mas hoje você não vê tanto projeto social igual antigamente. Então nós temos que levar para o parlamento essa discussão. Perdão, eu esqueci aqui do Fernando Liotério, que também foi candidato à prefeitura pelo PCdoB. Sim. A gente tem que levar para o parlamento essa discussão. Você não vê projetos sociais incentivando tanto o jovem hoje. O jovem hoje está na periferia, você pode sair daqui agora, você vê jovem à toa nas esquinas. Aí a pessoa fala assim, mas não tem mãe, não tem pai. Não é isso. O jovem precisa de incentivo. Você que está vendo esse vídeo agora, você já foi jovem. Um jovem de 16, 17 anos, você sabe, você tem que dar atividade. Eu fui de capoeira, fiz natação, graças a Deus minha mãe Luiz Helena me deu do bom, do melhor. Mas os meus irmãos, que eu não mencionei aqui, eu fui de orfanato, fui adotado com 1 mês. Conheci minha família biológica depois dos 18 anos. Os meus irmãos não teve o mesmo segmento que eu, entendeu? Porque tem vezes que tem que ter oportunidade. Mas para aquele que não tem oportunidade, tem que ter os projetos sociais. Pequeno Jardineiro, cadê? Não tem mais, acabou. É um projeto que uniu várias gerações. Bom de bola, bom de escola. Bom de bola, bom de escola, acho que ainda tem. Mas, assim, ainda tem? O Pequeno Jardineiro foi um projeto que fez a diferença. Naquela época, quando eu fui do Pequeno Jardineiro, você via muitas gangues nas periferias, mas com aquele projeto conseguiu unir vários bairros, porque tinha muitas crianças juntas no mesmo lugar. Como é que você vai continuar tendo atrito se você está trabalhando junto? Então esse projeto uniu, fim de semana unia aquele pessoal tudo. E a gente tem que trazer para o parlamento incentivo para os jovens. Você vê uma criança hoje, criança, adolescente, falo de modo geral, 14, 15 anos, você pergunta o que você quer ser na vida, ela não sabe. Porque ela não está preparada para fazer um pré-militar, ela não está preparada para fazer um pré-vestibular. Ela está à mercê da internet, do telefone. Você não vê aqueles laços. Mas, DJ, mais. Você não acha que isso aí... Eu estou mexendo aqui contigo também, porque você conhece o assunto. Você não acha que esse despreparo
É a culpa também dos poderes, né, dos poderes executivos, é que não oferece à população, principalmente população periférica, escola de boa qualidade? Eu tenho uma opinião sobre isso que é muito interessante. Quando você fala de periférico, automaticamente você está falando majoritariamente de pessoas pretas. E lógico que existe periférico. Não, de pessoas pobres. 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 Porque hoje, quem está hoje na periferia sentado à toa, já não é mais o negro, são todos os pobres. São todos os pobres. E isso independe de cor. Eu sou um cidadão muito, com uma visão muito ampla para essa questão. Quando vamos falar de pessoas pobres ou extremamente periféricas, nós estamos falando de pessoas majoritariamente pretas, mas existem também pessoas brancas. O que acontece com essas pessoas? O que acontece com o legislativo, primeiramente? Eu vejo uma má vontade no legislativo em valorizar a cultura da periferia. Há uma má vontade do legislativo de Juiz de Fora, não vou colocar em porcentagem aqui, mas vou ser ousado, 90% de valorizar a cultura periférica. Por quê? A cultura periférica, ela confronta o pacto da branquitude. Porque nós crescemos numa sociedade que tudo que é periférico é ruim. E a gente sabe que não. Ele virou e falou assim: eu não tenho vergonha de dizer que aprendi a mexer em som nos bailes funk. Ele tem que ter orgulho de dizer que ele aprendeu a mexer em som nos bailes funk. E o baile funk é cultura, gera renda, gera emprego, gera profissionais, gera artistas da dança, enfim. Então nós temos que começar a olhar com os outros olhos. Então não é ler. Outro dia eu vi um cidadão dando uma entrevista, nós falando, nós precisamos levar cultura para a periferia. E eu falei assim, a periferia não precisa que leve cultura para ela. Já tem. Ela é riquíssima. Ela é riquíssima em cultura. Ela precisa ela ser valorizada. Não, tem que trazer a cultura. Ela tem que ser periferia. extraída. Isso. Ela tem que sair de dentro da periferia e vir para o meio da sociedade como qualquer outra cultura que está implantada no nosso Brasil. A gente fica falando, olha como é que o balé é lindo. O balé é russo. O balé é russo. Aí quando você vai falar do jongo, quando você vai falar da capoeira, você mexe que não, que isso é coisa ligada à macumba. Porque é religião de matriz africana. Quando você vai falar do congado, esse negócio é feio, esse negócio é esquisito. Mas aí você vai ver uma matéria no jornal, seja com a emissora, a cultura alemã no Brasil, a cultura polonesa no Brasil, a cultura italiana no Brasil. Vamos falar do jongo, vamos falar do congado, que é nosso. Vamos falar de uma festa indígena, que são os primeiros cidadãos, donos dessa terra. Vamos trazer. Nós tivemos uma experiência no Big Brother Brasil, daquele artista, o Rodriguinho, falando, pô, pra que eu vou ver boi bumbá, boi bumbá, boi bumbá, boi bumbá? Boi bumbá é coisa do norte, boi bumbá é coisa do Brasil. Tem que sair do Amazônia. Patrimônio mundial. É patrimônio mundial. Mundial. Isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que as culturas que não são brancas, o poder legislativo não faz força para criar a lei. E se o legislativo não faz força para trazer essa cultura, muito menos o executivo vai olhar. Então, essa balança, ela começa na conta dos vereadores que vocês vão colocar lá. Eu quero que vocês me falem aqui em Juiz de Fora, um vereador preto hoje comprometido com uma causa da cultura preta. Não tem. Porque todos estão envolvidos com a aristocracia do cristianismo. E eu sou biblicista. Posso fazer assim? À vontade. Eu sou biblicista. Como disseram antigamente aí, sou terrivelmente cristão. Mas sou extremamente cidadão preto que não nega a sua ancestralidade. Humano. Sobretudo humano. DJ, mas você não respondeu para a gente, nós assim nos desvirtuamos aqui na nossa conversa, a sua proposta enquanto vereador.
Sim, meu propósito como vereador é levar o que está faltando lá. Em respeito aos atuais vereadores, mas agora com essas novas vagas, as 4 vagas. Nós temos chance com certeza, se você me ajudar, a gente chegar a ocupar uma cadeira lá. Porque igual o Dr. Vinícius falou, não tem leis para isso, porque não tem um representante legítimo lá. Você entendeu? Com todo respeito aos atuais vereadores. Mas não temos um representante legítimo das periferias. Só vai fazer lei para a periferia quem vive dentro dela de verdade. Haja visto o 20 de novembro. Sim. Perfeitamente. Meus amigos, nós estamos tocando nesse assunto porque no calendário oficial do município nós temos festa alemã. É? Está no calendário. Aí nós temos festa, esse já não está no calendário oficial, mas temos aí a festa do vinho, temos os encontros. Mas eu não vejo a festa do povo negro. E é o povo negro que construiu essa nação. E eu não vejo isso. É muito importante que os senhores que nos veem agora, na hora de votar, não vota pela cor da pele. Vota na pessoa que você percebe que é confiável, que tem coração, que tem mente próspera, que vai levar para o poder legislativo a questão da equidade social, equidade dos direitos sociais, dos deveres também. Nós não podemos mais viver num país onde você percebe que uma criança de 3 anos de idade, de 4 anos, ela vai estudar nos jesuítas, no Grêmio, vai estudar no Santa Catarina, e você já percebe que no futuro ela está na ponta. E a mesma criancinha da idade dela que nasceu na periferia, que estuda numa escola pública, que oferece um estudo, um ensino para lá de carente, você sabe que essa pessoa já tem futuro comprometido. Então nós precisamos ter vereadores para exigir mais, que o poder público tem que investir na educação, mas investir muito e saber investir, porque às vezes investe e nem sabe como investir. Ô DJ, eu estou fazendo essa... Fica à vontade. Quero falar um pouco da educação. Muita gente criticava Brizola por que construir tanta escola, tanto CIEP, tanto Brizolão, porque Brizola acreditava, junto com Darcy Ribeiro, e esse homem aqui, ó, Abdias Nascimento, que a educação transforma. Eu sou fruto da educação. O DJ Rafael Panteirão contando a sua história, você vê que ele é fruto da educação. Por que que a educação pública não é de qualidade? Existe um interesse dessa pequena massa, porque eles não são maioria, eles são minoria, mas tem a maioria do capital, desse distanciamento educacional e social. Porque se você dá uma equidade do ensino de um colégio particular para um colégio público, você dá as mesmas oportunidades para disputar. Quando nós pegamos no governo anterior dizendo que as oportunidades são iguais, mentira, é igual só no artigo 5º da legislação, que todo cidadão brasileiro tem direito a comer, a trabalhar, a estudar, etc, 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 etc. Mas, vou fazer um recorte aqui, meu irmão é professor de educação física e ele dá aula numa rede particular. Ele perguntou para um aluno assim, onde você vai tirar férias? Eu vou para a Disney. Mas é a segunda vez que eu vou lá. A primeira vez que eu fui, eu tinha 4 anos, eu não me lembro muito. Agora eu estou com 12, eu vou me recordar do que eu vou viver na Disney. Né? Quando ele foi, ele tinha 4. Quando ele 4, agora ele está na segunda vez. Sim, com 12 anos. Tá. Isso, agora ele está com 12 anos, ele vai recordar. Com 4 ele só lembra de foto. A criança que está no ensino público, que está na extremidade, salvo engano, se eu estiver errado aqui, vocês me corrigem, hoje não tem nem mais aquele programa de colônia de férias. Não tem mais. Visitações a museus, por exemplo. Não tem mais. Pontos turísticos. Na minha época eu lembro, eu parte da minha vida eu estudei em colégio particular, mas eu queria ir para a colônia de férias, porque os meus amigos que não estudavam no mesmo colégio que eu, iam para a colônia de férias. E a minha mãe fazia questão de me inscrever na colônia de férias. Para quê? Para não ficar na rua. Então agora tem um menino, o meu irmão me contou 2 casos rapidamente. Um está indo para a Disney, outro está indo para o Nordeste. E os que estão na situação do colégio público, que pai e mãe tem que sair para trabalhar. Nós temos que entender isso.
Pai e mãe tem que sair para trabalhar. Às vezes os filhos não estão na rua porque o pai e mãe não dá educação, não. O pai e mãe tem que sair para trabalhar. E aí a gente não tem nem mais colônia de férias para o pai e mãe ficar tranquilo, deixar essa criança, esse adolescente às 8 da manhã e ele sair de lá às 5 horas da tarde. A colônia de férias do povo da periferia é vender jujuba no sinal. Perfeito? Perfeito. DJ, desculpa, tá? Não, fica à vontade. Eu só queria fazer esse adendo. Onde A educação, ela tem também o interesse de grande... Gente, a gente tem que mudar o legislativo, desculpa. A gente tem que mudar o legislativo. Vote em pessoas que pensem no melhor para a população num todo. Não vote naqueles que só pensam na estrutura do distanciamento social. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Mas o assunto nosso que está tão gostoso que eu estou sendo agora ousado a convidá-los novamente para um novo bate-papo para a gente continuar com esse assunto bom. DJ, o microfone é teu, sem censura, fica à vontade para as suas considerações finais e você agora vai conversar diretamente com aquele potencial eleitor teu. Fica à vontade. Perfeitamente. Desidério, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade. Nada que a gente conquistou até hoje não foi da vontade de Deus. Então eu fico muito feliz de estar onde eu estou conquistando algumas coisas. E eu acredito que no meu potencial. E quando você olha um gari, um caminhão de lixo, você só pensa assim, é um cara que está recolhendo lixo. Mas a gente também temos cultura, temos educação e podemos mudar essa cidade. Porque a gente conhece os problemas na realidade. Então eu agradeço a todos vocês que estão me ajudando nesse trabalho que eu estou desenvolvendo, principalmente nas periferias, e eu acredito que nós possamos conquistar êxito nesse trabalho das periferias. Então o poder está na mão de vocês, Vocês podem mudar a direção da cidade, vocês podem mudar a situação das periferias. Por isso que o meu nome, DJ Rafael Panteirão, está à disposição para vocês. E muito obrigado. E espero voltar aqui para poder falar um pouco mais dos meus projetos. Voltará com certeza, o convite está feito. Meus amigos, ele acabou de falar aqui agora e nós temos que sempre registrar um fato interessante no município de Juiz de Fora. Está nos anais da Câmara Municipal. Quem conheceu o mandato do vereador negro Natanael Herói do Amaral se orgulha. Que contribuição! E eu tenho, para mim, que vivi aquele momento, que é da história de Juiz de Fora, o vereador mais honesto da história de Juiz de Fora. Um homem negro, simples, plantador de grama, jardineiro, oriundo do bairro Santa Luzia. Fiquem agora os senhores com as considerações finais do nosso querido amigo Dr. Vinícius Justus. É teu microfone. Bom, primeiramente quero dizer que é uma honra representar o povo preto, estar presidente do PSD Afro de Fora. Quero indicar também aqui a candidatura do DJ Rafael Panteirão. Votem nesse cidadão de bem e que pode, eu tenho certeza que vai lutar para contribuir para o bem dessa cidade. Quero também citar aqui Diego Maradona, que também é um candidato do PSD, que está nesse momento cuidando da zona rural, né? Da zona rural, dos motoboys, dando assistência a um motoboy que sofreu um caso de racismo por um policial reformado no São Mateus na última semana. Eu não estou autorizado aqui a falar com mais detalhes, porque eu vou ter um encontro ainda com esse rapaz. Nós estamos dando toda assistência para esse rapaz, porque esse rapaz hoje ele está quase com depressão. Mas eu não estou autorizado aqui a falar ainda sobre o caso, mas quero dizer que nós vamos lutar intensamente contra isso. Você que é mulher, nós sabemos que a violência doméstica, e majoritariamente das mulheres, das mães solos, são mulheres negras e desamparadas nas periferias. Nós também temos a candidatura da doutora Lara Espada. E o PSD Afro acredita sempre no que o Dr. King disse, que nós acreditamos numa sociedade em que o cidadão não será julgado pela cor da sua pele, mas sim pelas suas atitudes. Eu acredito muito também no nosso
patrono do Brasil, posso até estar sendo equivocado aqui, mas Abdias é uma grande referência do nosso MNU, quando ele cria o TEM, o Teatro Experimental do Negro, e aí ele começa ali nos anos 40, 50, a lançar artistas negros, artistas pretos que tinham que pintar a cara de branco para fazer seus espetáculos. Hoje nós não precisamos mais disso. Então, vamos mudar Juiz de Fora, vamos reformular a Câmara. Vereadores que estão trabalhando, mantenham. Agora, vereadores que não olham para o seu bairro e que vão aparecer no seu bairro, pense com carinho. O PSD tem um quadro excelente para representar eu e você, cidadão Juiz de Fora. Meu querido, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Então, um forte abraço. Obrigado por tua presença. Forte abraço. Quer falar mais alguma coisa, meu Quero querido? deixar um... Fique à vontade. Posso esquecer também de agradecer minha mãe Luísa Helena, minha mãe em memória Laíde, que eu tenho 2 famílias, né? E minha esposa Sara. A Sara não pode agradecer Posso... aqui, não. A Sara é brava. E muito obrigado também, quero deixar um abraço também, um grande líder aí que me inspirou também, Sérgio Félix. Perfeito. E o Dr. Vinícius Justo, que também está na caminhada comigo há muito tempo, então a gente tem que deixar uma homenagem para essas pessoas. Perfeitamente. Tá bom? Sara, é uma brincadeira, eu te adoro, tá? É só uma brincadeira com meu amigo aqui. Um beijo no seu coração, muita paz. Até lá. Um abraço. Um abraço. Para todos vocês.